Espera aí, galera, vamos começar o vídeo diferente, otimista, tá? Felizão assim, ó. Flamengo diminui a diferença para o Palmeiras em 1 ponto. Que maravilha, cara. Fazer o quê, né, cara? A gente tem que comemorar, né? Afinal de contas, o Palmeiras tropeçou. Flamengo também, então... O importante é que a diferença diminuiu, né, cara? Então vamos acompanhar aqui esse corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, analisando, trazendo informações e as últimas notícias do mercado da bola, hein? A bola da vez é Léo Pereira, que tem aí oferta da Europa. Vou trazer aqui agora para vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são do Sport TV. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Cara, é muito conteúdo, né? A gente até se perde. Vamos lá. Eita porra. Quando tudo indicava que Palmeiras e Flamengo nadariam de braçada, o choque. Em uma mesma rodada do Brasileiro, ambos tropeçaram. Falhas de lado a lado, com Carlos Miguel e Vitão. Um vacilo numa... Não, isso aqui é bizarro, né? O Carlos Miguel deu um gol de presente aí. Que bom que ele errou, né? Defesa de um lado, um cruzamento não interceptado do outro. Atlético Mineiro e São Paulo roubaram o protagonismo da dupla e deixaram a briga pelo topo mais agitada. É bem verdade que há uma semana Palmeiras e Flamengo eram dados como insuperáveis, barreiras intransponíveis no Campeonato Brasileiro. Uma rodada e o jogo virou completamente. Se pode derrubar os favoritos, e aí aparecem as justificativas. O Palmeiras poderia ter ampliado a distância na ponta, que já soubesse o resultado do Flamengo, não conseguiu. 3 pontos preciosos que ficaram pelo meio do caminho. É difícil estar-te a dizer isto, mas acho que é um jogo que o domínio e os números não traduzem o resultado. Mas o futebol é assim. Parabéns ao nosso adversário, foi mais eficaz, defendeu bem e com muitos e aproveitou os 2 golos que nós não fomos tão eficazes como devíamos ter sido nessa. Esse é o Abel Ferreira? É aquele Abel Ferreira esse aqui? Ah, não pode, cara. Tá muito educado. Minha nossa, tá diferente, hein? As férias fizeram bem nessas ações. O Flamengo tampouco escapou do gosto da frustração. Abriu o placar a duras penas com Léo Pereira, mas em pleno Maracanã abarrotado viu Caleri empatar. Se por um lado perdeu a chance de colar no Palmeiras, por outro encurtou a distância para o topo da tabela. Foi um jogo de detalhes. Porque eu queria que é um jogo de detalhes. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol. E detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um gol foi anulado. Para terminar, a situação do gol deles, foi o único que remata a baliza, em que a gente tem 2 erros. O primeiro, falta de pressão sobre o portador da bola, e o segundo, a linha defensiva baixou de forma lenta e permitiu jogar no espaço entre o goleiro e a nossa linha defensiva. Isto para mim foi a opinião que eu tenho do jogo. Tudo ainda indica que os 2 enormes protagonistas do futebol brasileiro vão seguir cabeça a cabeça na luta pela liderança. Mais reforços vão chegar, lesionados vão voltar. A teoria é toda a favor de Palmeiras e Flamengo, mas o campo falou e mostrou que na prática é possível derrubar as 2 muralhas. Caraca, gostei da sonora, hein, cara? Trilha sonora de cinema, rock and roll pesado. É a produção aí da ESPN Brasil. Curtiram, galera? Comente aqui. Se não der direitos autorais, tá bom, né? Eita! A classificação do Brasileirão, então, é quase todo mundo já no jogo 20, né? No primeiro do retorno. Flamengo e Mirassol são os times exceção, com 19. O Palmeiras líder com 44, o Flamengo um jogo a menos, 38. O Atlético Paranaense, que subida, em 36 pontos, a 2 do Flamengo, portanto. Fluminense 33, Bragantino 31, assim como o Bahia. O Botafogo vem com 29, o Galo ao lado do Corinthians 28, Coritiba 27 pontos.
Aí na segunda página, também com 27, o Cruzeiro, São Paulo e Vitória 26, Santos e Grêmio 22, Inter 21, a mesma pontuação de Vasco e Remo, que estão na zona do rebaixamento, assim como Mirassol 20, o único bem afastado, então, o único time bem afastado é a Chapecoense, com 10 pontos ganhos. André, muita gente esperava vitórias tranquilas de Palmeiras e Flamengo, isso não aconteceu. O Flamengo poderia comemorar mais, no caso de vitória, mas diminui a distância em 1 ponto. Que avaliação você faz dessa briga? Aquele detalhe, né, galera? Detalhe. É melhor 1 na mão do que 2 voando, né? Então, fazer o quê? Foi bom, né? 1 pontinho, né? Assim, que os 2 times ganhassem, porque jogavam em casa e as amostras recentes de meio de semana eram totalmente favoráveis, né, a mais uma vitória do Flamengo sobre o São Paulo, no caso, e mais uma vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro aqui em São Paulo. Nada disso aconteceu, o Palmeiras perdeu a oportunidade de se distanciar ainda mais, porque o Flamengo perdeu a oportunidade de diminuir a diferença para o líder do campeonato. Quem se deu bem nessa história, Edu, como você mostrou, foi o Atlético Paranaense, que continua sendo um dos times mais quentes do Campeonato Brasileiro. Excelente campanha, agora 2 pontos do Flamengo, né? Considerando, é claro, que o Flamengo ainda tem um jogo a realizar, tem um jogo a menos, então a campanha por pontos perdidos é diferente dessa, né? A pontuação por pontos perdidos é diferente dessa que a gente viu aí, mas até agora o que aconteceu é isso, e nesse fim de semana os 2 líderes do campeonato decepcionaram a si próprios e aos seus torcedores. Mas essas coisas acontecem. No caso do Palmeiras, ainda mais incomum pela longa invencibilidade dentro do seu estádio, que mudou de nome, e até eu me acostumar, eu vou continuar sempre falando a Casa do Palmeiras, o Estádio do Palmeiras. Não quero falar o nome errado. Chiqueirão. Vou falar o nome certo quando as coisas estiverem mais automáticas. Mas tudo bem, né? Que importância tem isso? O Palmeiras não perdia na sua casa desde maio do ano passado. Perdeu num jogo em que o Carlos Miguel, um goleiro absolutamente confiável, cometeu uma falha, um erro que gerou um gol do Atlético. E o Palmeiras falhou também defensivamente no segundo gol que aconteceu logo depois do empate, o gol do Felipe Anderson, a jogada na qual o próprio Felipe Anderson está envolvido, só que no momento defensivo, e ele perde o duelo. E aí o Atlético Mineiro faz o segundo gol. A vitória do Atlético é absolutamente merecida. O Atlético ganhou do Palmeiras fora de casa de uma maneira muito similar à que o Palmeiras utiliza para ganhar dos seus adversários como visitante. O Palmeiras é um visitante extremamente incômodo. Contra o Coritiba, por exemplo, foi assim, vencendo logo de cara, mas sabendo usar o contra-ataque. Exatamente, né? Quando o Palmeiras sai na frente, especialmente fora de casa, a missão do adversário é dificílima. Muito, muito difícil evitar a vitória do time do Abel em qualquer momento. O Palmeiras hoje é um time que tenta não se reconstruir, mas tenta se acostumar a uma característica ofensiva um pouco distinta em relação ao que o Abel vinha fazendo nas temporadas anteriores. Isso leva um pouco de tempo, mas independentemente da derrota, a perda dos pontos, a perda da oportunidade, a campanha do Palmeiras é ótima e as coisas estão abertas ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro, como sempre estiveram. No caso do Flamengo, também uma atuação um pouco abaixo do que deveria. Faltou impor a sua qualidade técnica dentro de casa, com maciça presença do seu torcedor. Uma falha defensiva, embora o cruzamento para o gol do Caleri tenha sido muito bom e o cabeceio dele, como já é normal, um padrão de qualidade absurdo nesse tipo de jogada, devam ser considerados também, mas o Flamengo desperdiçou uma grande oportunidade. É interessante como o São Paulo parece crescer contra o Flamengo, né? Mas é aquele jogo pro tricolor de trazer um ânimo pro restante do campeonato, né? Sim. Agora, é claro que o Palmeiras põe o time na frente, põe um time bem ofensivo para tentar furar a retranca e acaba perdendo pro Atlético. E muita gente acaba pondo, você citou o Carlos Miguel, dá para colocar o goleiro palmeirense ali como, apontar para o goleiro como a culpa da derrota tá nele? Não, a culpa não, porque o Palmeiras teve o jogo todo para ter um desempenho ofensivo melhor, ser mais eficiente, como disse o Abel, né? Você não pode desconsiderar um gol que, em tese, não deveria ter acontecido. Isso faz muita diferença ouviu o Abel? E desequilibra. Mas, assim, eu não... antes de ouvir o Abel, bem rapidinho, o que me pareceu foi, a bola era fácil, ou pelo menos assim julgou o Carlos Miguel,
antes dela estar nas mãos dele, ele já estava pensando em como ia fazer a reposição e às vezes os goleiros, até os melhores como ele, são traídos por esse lapso. Vamos ouvir o treinador palmeirense, então, sobre esse lapso do goleiro Carlos Miguel. É um lance, como disseste muito bem, acontece aos melhores do mundo e o nosso goleiro tem todas as condições para poder ser um dos melhores goleiros brasileiros e faz parte, ele sabe disso. E não há, no futebol não há ninguém que não erre. Ele sabe que errou, foi o primeiro a assumir, mas também já nos ajudou muito. Portanto, quem anda no futebol sabe como as coisas funcionam. Quando ganhas, sabes o que é que te espera. Quando perdes, sabes o que é que te espera. Quando acertas nas substituições, sabes o que é que te espera. E quando erras, tens que assumir essa responsabilidade de perceber que este tipo de golos nós não podemos sofrer. Não foi só o primeiro, foi o primeiro e o segundo. Foram 2 golos muito consentidos. Nós agradecemos, Abel Ferreira, ao Carlos Miguel. Obrigado, Carlito. Você foi demais, hein? Tá, então, ele sabe que tem um goleiro, que é um bom goleiro e que falhas acontecem. É isso, né? Isso, para mim foi isso. E assim, a leitura do Abel é a leitura de um treinador que compreende esse tipo de situação e faz questão de dizer publicamente. Ele deu uma boa entrevista ontem, depois do jogo, insistiu um pouquinho em as narrativas de vocês, aquelas coisas que às vezes ele... Vocês da imprensa. Ele fala, mas assim, falou sobre o jogo, falou sobre o que o Palmeiras deveria ter feito, e é claro, né, não é o estilo dele, não é o perfil dele como técnico, não responsabilizou ninguém, muito menos esse goleiro, o Carlos Miguel, por esse lance em que a bola escapou da mão dele, na hora que ele tentou agarrar. Acho que foi um cálculo errado, e isso, como disse o Abel no início ali do trecho que a gente mostrou, acontece até com os melhores. É assim, se o Carlos Miguel não tivesse cometido essa falha, talvez o Palmeiras tivesse até vencido o Atlético Mineiro, não dá pra gente saber. Mas as falhas fazem parte de um jogo que é também um jogo de erros. Quem erra menos, muitas vezes, fica mais perto do objetivo que está traçado. E o Palmeiras não só errou defensivamente, porque a jogada do segundo gol aí, que a gente está vendo, também é uma falha defensiva, num time que comete poucas falhas defensivas, né? O Palmeiras se orgulha da sua maneira de se defender, deve ser assim mesmo, mas não só defensivamente, como faltou eficiência ofensiva para o Palmeiras, que teve oportunidade, teve volume, mas deveria ter feito mais. E o Igor Gomes. Muito triste, né, galera? Ver o Carlos Miguel entregando a paçoca 2 vezes é muito triste. Eu fico tão triste com isso, cara. Tem informação do mercado da bola do Flamengo sobre Léo Pereira. O Flamengo recebeu uma proposta do Besiktas pelo zagueiro, autor do gol de empate contra o São Paulo ontem. A oferta do clube turco é de 10 milhões de euros, ou 58 milhões de reais na cotação atual, e está sendo avaliada pela diretoria rubro-negra. O defensor de 30 anos se valorizou depois de ter sido convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção na Copa do Mundo, embora não tenha entrado em campo. O contrato do zagueiro com o rubro-negro vai até dezembro de 27. O que te parece essa proposta, André? O que me parece. Essa proposta aí, cara, é uma falta de respeito com o Flamengo e com o Léo Pereira. Muito baixa, né? Caramba, velho. Que proposta ridícula. Não é uma passagem direta para a chamada elite do futebol. Não sei se o Léo Pereira imaginava que alguma coisa diferente disso aconteceria depois da Copa. É natural a valorização e é absolutamente lógico que um jogador como ele receba ofertas. Ele tem, como todos os outros jogadores e como todos os profissionais, absoluto e legítimo direito de avaliar tudo e, se por acaso decidir pela parte econômica, né, se isso for o resultado da avaliação dessa proposta, né, porque não é só isso, tem a parte esportiva, tem a parte pessoal, familiar, tudo isso é levado em conta, é claro, mas se o Léo Pereira decidir deixar o Flamengo para jogar no Besiktas, mesmo que eu ache que do ponto de vista esportivo não é a melhor decisão, eu não tenho que opinar com a carreira dos outros. Eu só acho que se você é titular do Flamengo, um clube no qual você tem todas as oportunidades de conquista esportiva no seu país e no seu continente, além de um projeto que é cada vez mais internacional, certas ofertas não me parecem ser tão valiosas assim. Mas, né, cada um
sabe o que pretende para a sua carreira e para a sua vida. Tenho certeza que o Léo, a família e os representantes dele estão analisando muito bem essa oferta do Besiktas. 30 anos não é aquela idade que o cara pode falar, vou para a Turquia e de lá para a Premier League, né? Provavelmente não. Bom, ainda... Ai, galera, tô feliz, cara. Ó, eu tô feliz. Já não estou mais com aquela raiva que eu tava, né? Depois do jogo de ontem. Porque o Carlos Miguel, o Palmeirinha aí, deu alegria pra gente. Obrigado, Palmeiras. Obrigado, Carlos Miguel. Obrigado todo mundo aí que contribuíram, né? Galo, né? Obrigado ao Galo. E é isso, cara. Falta de respeito, hein, Besiktas? Fazer uma proposta de 10 milhões de euros pelo Léo Pereira, cara. A mesma coisa do Flamengo fazer uma proposta de 10 milhões de euros pelo Almada, por exemplo. É a mesma coisa, né? Não tem lógica, cara. Tá aí. E o Peñarol, hein? O Peñarol tem interesse em contratar De La Cruz, porém, por empréstimo. E aí, torcedor? Vale a pena se desfazer do De La Cruz por empréstimo? Hã? Só que eles não querem pagar nada pelo empréstimo. Eles querem de graça. Eles vão pagar só o salário mensal, né? E aí, o que vocês acham? Vale a pena? Hã? Comentem. Bem, cara, é isso, né? É isso. Ó, Arrascaeta, Bruno Henrique e mais quem? Veja quais bustos Fla já fez. Uruguaio será o primeiro gringo. Merece, né, galera? Arrascaeta merece, né? E toda homenagem feita em vida é legal demais, né, cara? Concordo 100% com isso. Só não concordo em falar que Arrascaeta, Bruno Henrique, porque tem mais títulos que o Zico, né? Que são... Tem gente que fala isso, né? É porque já são os principais ídolos, já são... Não, maior que Zico não, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Nós amamos todos eles e gostamos deles, mas Zico é Zico, né? Ó, outro patamar. Bem, galera, é o seguinte, eu vou puxar aqui os jogos do Mengão pra gente dar uma olhada rapidinho, tá? Ó, Flamengo pega o Internacional depois de amanhã, quarta-feira. Eu tô gravando o vídeo na segunda, tá? Por isso que eu falei depois de amanhã. Vou soltar o vídeo na manhã de terça, porém... Então vamos falar o seguinte, o Flamengo joga amanhã com o Inter, 9h30 da noite, tá? Tá aqui, ó, no Beira-Rio. Dia 9/8, Flamengo pega o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Galera, vamos ter um intervalo aqui de 11 dias, tá? Se a gente contar aqui, ó, que esse mês tem 31 dias, né? Então, teremos aqui um intervalo de 11 dias do jogo do Internacional para o Vitória. Ei, que falta que faz, né, cara? A Copa do Brasil vai fazer falta, hein? A CBF mudou o calendário. Ela colocou os 2 jogos da Copa do Brasil em seguida. Vai ser fim de semana e no meio de semana que vem, tá? Então, nós vamos sentir falta do Flamengo fim de semana e também no meio de semana que vem. Foda, né? Depois, galera, Flamengo pega o Cruzeiro fora de casa. Primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América, tá? Dia 12/8, às 21h30. Depois disso, pega o Mirassol, Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, Mirassol e Flamengo no Maião, às 18h30, dia 16/8. Daí o jogo da volta, né? Contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores, Flamengo e Cruzeiro, dia 19/8, às 21h30. E daí, no dia 22/8, coincidentemente, vai pegar o Cruzeiro de novo. Pelo Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, jogo no Mineirão, às 8h30. E daí, para fechar o mês, tem Flamengo e Botafogo. Não se tem horário e nem local, tá? Então, vamos esperar então. 25ª rodada, Flamengo e Botafogo. Valeu, galera. Deixa o like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações.